Olá pessoal, esse é o canal Biscoitinho do Binho e nosso assunto de hoje é biscoitinho de eletrólise. Valeu, Paulinho, vamos lá. Esse é o canal Biscoitinho do Binho e o nosso assunto de hoje é biscoitinho de eletrólise. Então vamos lá, a primeira questão diz: apresente as semi-reações anódica e catódica da eletrólise ígnea do cloreto de potássio. Antes de qualquer coisa, a gente tem que lembrar as equações fixas da eletrólise. Quais são as equações fixas de eletrólise? Vamos lá. Do hidrogênio, a do hidrogênio vai ser 2H+, mais 2 elétrons, dando H2. Bom, a da família 7A, que é 2X-, dando X2 mais 2 elétrons. E o do grupo OH-, que é 2 de OH-, dando H2O, mais meio de O2, mais 2 elétrons. Muito bem, essas são as equações fixas, a gente tem que saber. Essa é do hidrogênio, essa daqui é da família 7A, e essa daqui é do grupo OH-. Muito bem, vamos lá. Cloreto de potássio vai ficar KCl, dando K+, mais Cl-. Muito bem, como a eletrólise é ígnea, né, só tem a substância fundida. Então o que eu vou ter que fazer? Vamos lá. A parte positiva ela vai correr para o polo negativo na eletrólise. E aqui a parte negativa vai correr para o polo positivo. Logo, essa parte aqui, se ele é um cátion, ele vai correr para o cátodo. E se isso aqui é um ânion, ele vai correr para o anodo. E sempre no cátodo vai haver redução e sempre no anodo vai haver oxidação. Então, como é que a gente vai fazer as equações? A gente vai fazer as equações assim. Vamos lá. No caso do K+, vai ser K+, vai ganhar um elétronzinho e vai virar K. Então, isso aqui eu vou chamar de semi-reação catódica. Já o Cl-, como o Cl- está na família 7A, a equação é fixa para ele. 2Cl-, dando Cl2 mais 2 elétrons. Por que, Binho? Porque você vai botar o cloro no lugar do X. Então vai ficar 2Cl-, dando Cl2 mais 2 elétrons. Então, semi-reação anódica. O que a gente vai fazer agora? A gente vai somar isso. Somando isso aqui, o que eu vou ter? Bom, aqui são 2 elétrons, aqui é um só. Então, eu vou multiplicar essa equação aqui por 2, porque o número de elétrons cedidos tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Muito bem, aqui são 2 cloros, lá em cima é um só. Então, vai ficar 2, 2, 2. Eu vou cortar 2 Cls com 2 Cls, certo? 2K+ com 2K+. Então, o que vai me sobrar? Vai me sobrar 2 de KCl, dando Cl2 mais 2K, certo? Muito bem, a ordem das parcelas não altera a soma. 2K mais Cl2 ou Cl2 mais 2K. Então, o que eu estou produzindo no cátodo? No cátodo, eu estou produzindo K, que é o potássio. E no anodo, eu estou produzindo gás cloro, Cl2. Muito bem. Na letra B, ele fala o AlOH3. O AlOH3, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, AlOH3. Tem parêntese? Tem. Então, a gente vai descruzar, certo? Esse 3 vai vir para cá, para cima, e o 1 do OH, que eu vou mudar a corzinha aqui para você ver. Esse 1 vai vir para cá, e esse 3 vai vir para cá. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter Al mais 3, certo? Mais OH menos 1. Depois que eu tiver isso, eu vou ter que balancear. É 1 Al e são 3 OHs. Eu vou colocar aqui no cantinho para não ficar embolado. Então, vou botar aqui, ó, Al, OH3, dando Al mais 3 de OH-. Muito bem, vou fazer Al mais 3 elétrons, dando Al.
Por quê? Porque como o alumínio é positivo, ele vai correr para o polo negativo. Já que ele é um cátion, isso aqui é uma semi-reação catódica. O OH-, a equação dele é fixa. Lembra que a gente pôs lá em cima? Olha lá, é 2 de OH- dando H2O mais meio de O2. Então, a equação do OH é fixa. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar assim, ó. 2 de OH-, 2 de OH-, dando H2O mais 1 meio de O2 mais 2 elétrons. Logo, isso aqui acontece no polo positivo, já que isso aqui é negativo. Já que isso aqui é negativo, isso é um ânion. Então, isso aqui é semi-reação anódica. Aí eu vou somar. Somando isso aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, eu vou cortar aqui, ó. São 3 elétrons aqui e aqui são 2. Então, eu vou ter que multiplicar esta equação aqui por 2. Ó, 2, 6 e 2. E vou multiplicar essa equação aqui embaixo por 3. Vai ficar 6, 3, 3 meios, 6. Por que, Binho? Para cortar 6 elétrons com 6 elétrons, certo? Aqui eu tenho 2 alumínios, eu vou botar aqui 2, 2 e 6. Vou cortar isso aqui com isso aqui. E vou cortar esse 6J- com esse 6J-. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 de AlOH3, dando, olha lá, 2 Als, mais 3 águas, mais 3 meios de O2, certo? Muito bem. Então, isso daqui, a gente tem o seguinte, o alumínio vai ser produzido, então, no cátodo, certo? E aqui a gente tem o gás oxigênio produzido no anodo. Muito bem. Já na eletrólise aquosa, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que agora a eletrólise é em solução. Então, além das equações fixas, que eu vou repetir aqui, para não ter que ficar subindo. Bom, vamos lá. A equação da família 7A é 2x- dando x2 mais 2 elétrons. A equação do grupo OH- é isso, 2 de OH-, dando H2O mais meio de O2 mais 2 elétrons. E a equação do hidrogênio, que é 2H+, mais 2 elétrons, dando H2. Muito bem. Como a eletrólise é aquosa, você vai ter sempre a água agora. E como você vai ter sempre a água ela sempre se separa em, olha aqui, ó, a água ela vai separar em H+ e OH-. Então, o que você vai lembrar? Você vai lembrar do seguinte, que sempre o H+, ele vai vencer do cachorrinho. O que é o cachorrinho, Binho? O cachorrinho é o au. É ridículo, mas funciona. Que é alcalino terroso e alumínio. Au, cachorrinho. E o OH- vence dos que têm oxigênio, dos oxigenados, como, por exemplo, SO4, né? NO3, os que têm oxigênio. E o íon fluoreto, F-. O OH vai vencer. Muito bem, por exemplo, CaCl2. Como é que a gente faz CaCl2? O CaCl2, toda vez que terminar com halogênio, você deve descruzar direto, como se tivesse um parênteses ali, tudo bem? Então, esse 2 já vem para cá, e esse 1 do cálcio vem para cá. Vai ficar cálcio mais 2, certo? E o Cl, que é menos 1. Eu tenho um cálcio e 2 cloros, então vou botar um 2 aqui. E aí, a gente vai botar aqui bonitinho, ó. Cálcio, CaCl2, dando Ca mais 2 de Cl-. Bom, vou colocar água aqui, H2O,
que vai ficar o quê? H+, mais OH-. Somente um desses íons positivos é que vai correr para o polo negativo, ou seja, que vai para o cátodo, que é para onde vão os cátions. Somente um desses íons negativos vai para o polo positivo, ou seja, que vai para o anodo. Então, o que eu vou fazer aqui? Preste atenção. Entre o cálcio e o hidrogênio, quem vai vencer? O hidrogênio vence sempre quem está na 1A, 2A e alumínio. Como o cálcio está na família 2A, então quem vai vencer vai ser o hidrogênio. Bom, entre o Cl- e o OH-, o que eu disse aqui é que o grupo OH vence dos oxigenados, certo? E do F-. Como o Cl- não é oxigenado, quem vai vencer é o Cl-. O oxigênio não vai vencer. E aí, o que eu vou escrever? Como é que fica a equação do hidrogênio? A equação do hidrogênio é fixa, 2H+, mais 2 elétrons, dando H2. Então, semi-reação catódica. Que eu estou produzindo no cátodo, então, é gás hidrogênio. E no caso do Cl-, a equação fixa da 7A é 2 de Cl-, dando Cl2 mais 2 elétrons. Então, semi-reação anódica. Então, estou produzindo no anodo gás cloro, certo? Então, aqui no cátodo, eu estou produzindo gás hidrogênio e no anodo, eu estou produzindo gás cloro. Então, está aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui 2 elétrons com 2 elétrons. Vai ficar 2 Cl- com 2 Cl-. A gente pode multiplicar aqui por 2 para cortar 2H+ com 2H+. E aí, o que vai sobrar? Vai sobrar CaCl2 mais 2 águas no canto esquerdo, setinha, dando o quê? Ca mais 2 de OH-, certo? Mais H2 mais Cl2. Tá vendo que o H2 e o Cl2 têm NOx zero? Eles não são íons. Então, eu não preciso juntar. Mas como aqui são íons, Ca mais 2 e 2 de OH- não é obrigatório, tá? Eu vou juntar porque eu quero. Ca mais 2 com 2 de OH- dá CaOH2. Tá? Ou seja, fica CaCl2 mais 2H2O, dando CaOH2 mais H2 mais Cl2. Isso vai fazer com que o pH da cuba eletrolítica seja maior que 7, já que você produziu uma base, certo? No caso do brometo de sódio, que é a letra B, o brometo de sódio é simples, porque a gente vai separar o brometo de sódio como NaBr vai ser igual ao que? A Na+, mais Br-. Muito bem. Como isso aqui vai competir com a água também, H2O, porque a eletrólise é aquosa, H+, mais OH-. Aqui em cima, o hidrogênio vence de quem está na 1A, 2A e alumínio. Como o sódio está na família 1A, então o hidrogênio vai vencer de novo. Então está aqui, o hidrogênio vence. E quem é que vai vencer aqui? Vai ser o Br-, porque o OH- só vence de quem tem o quê? Oxigênio, certo? Então, o único que não tem oxigênio que ele perde vai ser o flúor. Então, como é que é a equação, mais uma vez, do hidrogênio? A equação do hidrogênio é 2H+, mais 2 elétrons, dando H2. Semi-reação catódica. E a do Br-, já que ele está na 7A, 2 Br-, só substituir aqui, nesta equação aqui. Então, 2 de Br-, dando Br2, mais 2 elétrons. E aí, eu vou somar isso aí. Somando isso, o que vai ser? 2 elétrons com 2 elétrons. Eu vou multiplicar por 2 aqui, para poder cortar esses 2 BRs com esses 2 BRs, certo? E vou multiplicar por 2 aqui, para cortar esses 2H+ com esses 2H+. Logo, eu vou ter 2 de NaBr mais 2 de H2O, dando 2 de Na+, mais 2 de OH-, mais H2, mais Br2. Logo, essa aqui é a semi-reação anódica. O que eu estou produzindo no anodo? No anodo, eu estou produzindo aqui, no anodo, eu estou produzindo bromo, no cátodo, eu estou produzindo gás hidrogênio, e, da mesma forma que a letra A, aqui 2 de Na+, com 2 de OH- é 2 de NaOH.
Então, estou produzindo uma base também, que vai fazer com que meu pH fique maior que 7. Muito bem. Já a letra C é um nitrato de prata, cuja fórmula é AgNO3. Se você tiver dificuldade de fazer fórmula de sal, só você ir na parte de biscoitinhos de sais, que está lá direitinho como se faz a fórmula de um sal. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vai ficar... Como é que eu vou separar o AgNO3? AgNO3, a prata tem NOx fixo mais 1, vai ficar Ag mais NO3 menos. Eu vou separar em H2O, dando H mais OH menos. E o hidrogênio vence do cachorrinho, certo? Como a prata não está na família 1A, nem na 2A e nem é alumínio, então, consequentemente, quem vai vencer vai ser a prata. E o OH menos e o NO3 lembra que o OH vence dos oxigenados, então quem vai vencer vai ser o OH. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar aqui, ó, o Ag mais elétron vai dar Ag. Como ele é um cátion, semi-reação catódica. Então, estou produzindo prata no cátodo. E o OH- vai ficar 2 de OH-, dando H2O mais meio de O2 mais 2 elétrons, semi-reação anódica. Aí eu vou somar isso aqui, ó. Muito bem. O que vai acontecer? Eu vou multiplicar isso aqui por 2. Por quê? Para cancelar 2 elétrons com 2 elétrons. Vou multiplicar também a primeira por 2. Para cortar 2 Ag+ com 2 Ag+. Vou multiplicar a segunda também por 2. Para cortar 2 de OH- com 2 de OH-. E vou cortar duas águas daqui com essa água daqui. Então, como é que vai ficar a minha equação final? 2 de AgNO3 mais H2O, dando 2 de H+, não é isso? Mais 2 de NO3- mais 2 Ag mais meio de O2. Muito bem, isso daqui, 2 de H+, com 2 de NO3- dá 2 de HNO3, certo? Então, consequentemente, dessa vez eu produzi o que no cátodo? No cátodo eu estou produzindo prata metálica, no anodo eu estou produzindo gás oxigênio, e o pH da cuba eletrolítica dessa vez fica menor que 7, porque eu produzi um ácido, certo? Que é o HNO3. O sulfato de níquel 2 é o NiSO4. Como é que eu vou fazer aqui a equação para o NiSO4? Vai ficar NiSO4. O níquel tem NOx mais 2, então vai ficar níquel mais 2, mais SO4 menos 2. Como é H2O, vai ficar H+, mais OH-. Entre o níquel e o hidrogênio, como o hidrogênio só vence da família 1A, 2A e alumínio, então quem vai vencer vai ser o níquel. E entre o SO4 e o OH-, quem vence é o OH-, já que o SO4 é oxigenado. Então, como é que vai ficar? Vai ficar Ni mais 2 elétrons, dando Ni. Isso aqui é semi-reação catódica, já que isso é um cátion. A equação do OH- é 2 de OH-, dando H2O mais meio de O2 mais 2 elétrons, semi-reação anódica. Quando eu somar aqui, o que vai dar? Eu vou cortar 2 elétrons com 2 elétrons, vou multiplicar aqui por 2, que vai ficar 2 de OH com 2 de OH. Vou cortar o níquel com o níquel, não é isso? Vou cortar o 2 com H2O e vai ser igual ao que? NiSO4 mais H2O, dando 2H+, mais SO4 menos 2, mais Ni, que é o níquel, mais meio de O2. Esse cara aqui, 2H+ com SO4 menos 2, quem é? É o H2SO4.
Logo, no cátodo, eu estou produzindo o quê? Eu estou produzindo níquel, metal níquel. No anodo, eu estou produzindo o quê? O O2. E o pH da cuba eletrolítica fica menor que 7, porque eu estou produzindo um ácido. Certo? Bom, A3 fala assim, na eletrólise aquosa do Na2SO4, Na2SO4, qual é a primeira pergunta que eu tenho que fazer? Tem parêntese? Não tem. Mas tem númerozinho embaixo do primeiro elemento. Toda vez que tiver númerozinho embaixo do primeiro elemento, a gente vai fazer o seguinte, eu vou botar um parêntese 1 aqui. Depois vai descruzar, esse 1 vem para cá e esse 2 vem para cá, ou seja, esse 1 vem para cá e esse 2 vem para cá. Vai ficar Na mais 1, cuidado para você não botar esse 2 aqui embaixo, você está transferindo para lá, o SO4 é menos 2. Certo? Eu tenho 2 NAs e eu tenho 1 SO4. Então, vamos fazer a eletrólise aquosa dele. Vai ficar Na2SO4. 2 de Na mais 1, mais SO4 menos 2. Bom, como a eletrólise é aquosa, eu vou ter H2O dando H+, mais OH-. De quem que o hidrogênio vence mesmo? Família 1A, 2A e alumínio, certo? Como ele está competindo com alguém da família 1A, então o hidrogênio é que vai vencer, certo? E o OH- vence de quem? Dos oxigenados e do fluoreto. Como o SO4 tem oxigênio, então o OH que vai vencer. Quando o H+ e o OH- vencem ao mesmo tempo, quem sofre eletrólise é a água. Mas vou fazer ela inteira aqui, ó. 2 de H+, a equação do hidrogênio que é fixa, mais 2 elétrons, dando H2. Isso aqui é semi-reação catótica, já que isso aqui é um cátion. E do OH- é 2 de OH-, dando H2O, mais meio de O2, certo? Mais 2 elétrons. Isso aqui é a semi-reação anódica. Quando eu for somar isso tudo, o que vai acontecer vai ser o seguinte. Eu vou cortar 2 elétrons com 2 elétrons. Aqui são 2 de OH, vou ter que multiplicar aqui por 2. Vou cortar 2 OH com 2 OH. Vou cortar essa água com essa água aqui, com esse 2. Certo? E você pode perceber que da primeira equação eu não utilizei nada. Então, quando tu não for utilizar nada da equação, você pode cortar ela inteira, porque ela não te prestou. Então, consequentemente, o que você vai fazer? H2O. Fica assustado não, pode cortar ela mesmo sem medo de ser feliz. Se você não cortou nada dela, pode descartá-la. H2O, dando o quê? Dando H2, certo? Mais, aqui ó, tenho que cortar isso aqui com isso aqui, ó. H2 mais meio de O2. Ou seja, o que eu produzi? Eu produzi gás hidrogênio e gás oxigênio, certo? Então, ó, no cátodo eu produzi gás hidrogênio e no anodo gás oxigênio. Como ele quer no anodo e no cátodo, respectivamente, anodo e cátodo, né? No anodo é gás oxigênio e no cátodo gás hidrogênio. Então, letra E. Muito bem. A questão 4, que é da FUVEST, fala assim: com a finalidade de niquelar uma peça de latão, foi montado um circuito utilizando-se fonte de corrente contínua, como representado na figura. No entanto, devido aos erros experimentais, ao fechar o circuito, não ocorreu a niquelação da peça. Para que essa ocorresse, foram sugeridas as alterações: inverter a polaridade da fonte de corrente contínua, substituir a solução aquosa de NaCl por solução de NiSO4. Então, olha só, vamos primeiro entender aqui. Ele colocou uma peça de latão aqui e uma solução aquosa de cloreto de sódio, certo? Botou um níquel aqui do lado, né? E aí, o que acontece? Quando você pegar esse NaCl aquoso, o que vai acontecer? O NaCl vai ficar Na mais Cl menos. Em água, H2O vai ficar H mais OH menos. E aí, quando você for fazer a eletrólise, o que acontece? Entre o hidrogênio e o sódio, quem vence é o hidrogênio, porque o sódio está na 1A. O hidrogênio vence de 1A, 2A é alumínio. Entre o OH- e o Cl-, quem vence é o Cl-, porque o OH vence dos oxigenados. A equação química vai ficar 2 de H+,
mais 2 elétrons, dando H2. Isso aqui vai ser semi-reação catódica. E o Cl- vai ficar 2 de Cl-, dando Cl2 mais 2 elétrons, que é semi-reação anódica, certo? Quando você somar isso tudo, você vai cortar. Eu estou fazendo isso aqui mais de onda, tá? Porque não é necessário, não. 2 elétrons com 2 elétrons. Aqui são 2 Cl-, aqui 2, 2, 2. Você vai cortar 2 Cls com 2 Cls. Para multiplicar por 2, vai ficar 2 de H+, com 2 de H+, certo? Vai ficar 2 de NaCl mais 2 de H2O, dando 2 de Na+, mais 2 de OH-, dando mais H2 mais Cl2. Então, o que está acontecendo? Você está produzindo gás hidrogênio no cátodo e gás cloro no anodo. Se você quer niquelar alguma coisa, como é que você pode niquelar alguma coisa se você não está produzindo níquel em nada, certo? Então, consequentemente, você tem que substituir a solução de NaCl por uma solução aquosa de NeSO4. Então, isso aqui está certo. Mas na número 1, ele diz inverter a polaridade da fonte de corrente contínua. O fluxo eletrônico ele sempre vai do anodo para o cátodo, certo? Então, o que acontece? Você tem que fazer com que o níquel, aqui ó, NiSO4, vai dar Ni mais 2, mais SO4 menos 2. Ó, a eletrólise aquosa dele, olha lá, H2O, H+, mais OH-. Muito bem. Entre o níquel e o hidrogênio, quem vence é o níquel, porque o níquel não é da família 1A, nem da 2A e nem alumínio, certo? Então, o níquel é um metal de transição. Então, quem vai vencer é o níquel. E aqui quem vai vencer é o grupo OH, porque o OH vence dos oxigenados. Aqui quem vence é o OH. Bom, se o níquel, por um acaso, ele é positivo, ele vai para o polo negativo. Ou seja, se ele é um cátion, ele vai para o cátodo, né? Então, níquel mais 2 elétrons dando níquel. Então, o que acontece? Você tem que fazer com que você quer niquelar uma peça de latão. Então, o que acontece? Você está querendo que o níquel venha para a peça de latão. Logo, a peça de latão ela tem que ser o cátodo, certo? Que é para onde vai o níquel. Muito bem. Então, o elétron tem que estar vindo para cá. Logo, ele está dizendo que o elétron está vindo para cá. Então, você tem que inverter o polo. O elétron tem que estar vindo para cá, assim, ó. Então, inverter a polaridade. Então, a 1 também está correto. E aí, o que eu vou fazer? O resto é 2 de OH-, dando H2O, mais meio de O2, mais 2 elétrons. Então, quando eu for cortar aqui, então, eu vou cortar o 2 aqui, são 2 elétrons com 2 elétrons. Aqui eu vou multiplicar por 2 para cortar 2 de OH com 2 de OH. Vou cortar esse níquel com esse. Vou cortar essa água com esse 2 aqui, para ficar uma água só. Vai ficar NiSO4 mais H2O, dando N2H+, né? Que é 2H+, dando 2H+, mais SO4 menos 2, mais Ni, mais meio de O2. Então, tá aí. Então, a 1 e a 2 estão corretas. Substituir a fonte de corrente contínua por uma fonte de corrente alternada de alta frequência? Não. A eletrólise a gente faz em fonte de corrente contínua. Então, consequentemente, aqui a resposta vai ser a 1 e a 2. Então, alteração de 1 e 2. A questão número 5 fala assim: o íon magnésio está presente na água do mar em quantidade apreciável. O íon magnésio é precipitado da água do mar como hidróxido e é convertido a cloreto por tratamento com ácido clorídrico. Então, vamos lá. O magnésio da água do mar é precipitado como hidróxido. Então, você vai somar 2 íons OH- para ele, porque ele é mais 2. Vai produzir MgOH2. Esse MgOH2 ele vai reagir com o tratamento com ácido clorídrico, que é o HCl. E aí a gente vai fazer essa reação assim, ó, presta atenção. MgOH
com HCl, que é HCl, o que você vai fazer? Vai fazer um OH daqui com H daqui para formar H2O. Você pega outro HCl e aí faz a mesma coisa. Aqui, ó, OH com H, vão formar duas águas. Você usou 2 HCl, 2 HCl, e o que sobra é o sal MgCl2, certo? E depois ele fala assim: após a evaporação da água, o cloreto de magnésio é fundido e submetido à eletrólise. Então tá aí o cloreto de magnésio, você vai pegar a eletrólise agora. Vai ficar MgCl2. Como é que eu separo o MgCl2? Mg. Lembra que quando termina em cloro, eu vou descruzar direto como se houvesse parêntese. Ou seja, esse 2 aqui vem para cá e um que está aqui que você não está vendo vem para cá. Vai ficar Mg mais 2 mais Cl menos, certo? Duas vezes, que são 2 cloros. Então, MgCl2 vai ficar Mg mais 2 Cl menos. Como ele diz que o MgCl2 é fundido, então a eletrólise é ígnea. Então, eu vou pegar o magnésio mais 2, somar 2 elétrons a ele vai se transformar em magnésio. Isso aqui é a semi-reação catódica. E o Cl- vai ficar 2 de Cl-, dando Cl2 mais 2 elétrons. Isso aqui é a semi-reação anódica. Quando eu for somar isso tudo, o que eu vou fazer? Eu vou cortar 2 elétrons com 2 elétrons, 2 Cl- com 2 Cl-, Mg mais 2 com Mg mais 2. O que vai me produzir? MgCl2, dando Mg, que vai estar no estado sólido, que é o metal, e o Cl2, que está no estado gasoso, certo? Então, tá aí os produtos da eletrólise e seus estados físicos. A 6 fala: industrialmente, a soda cáustica é obtida por eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio. A gente fez essa eletrólise lá em cima, né? Mas eu vou fazer ela aqui de novo. NaCl, dando Na+, mais Cl-, H2O, dando H+, mais OH-. Então, muito bem, quem é que vai vencer? Bom, aqui quem vai vencer vai ser o hidrogênio, porque o hidrogênio vence de 1A, 2A e alumínio. Quem vai vencer aqui vai ser o cloro, porque ele não tem oxigênio. Então vai ficar 2 de H+, mais 2 elétrons, dando H2. Semi-reação catódica. E 2 Cl-, dando Cl2, mais 2 elétrons. Semi-reação anódica. Então, o que vai ser produzido aqui? Gás hidrogênio no cátodo e gás cloro no anodo, certo? Então, cloro no anodo e hidrogênio no cátodo, letra E. Muito bem. A questão 7 diz: o fluoreto de sódio é um sal inorgânico derivado do fluoreto de hidrogênio, usado na prevenção de cáries, na fabricação de defensivos agrícolas e pastas de dente. Nessa última aplicação, esse sal inibe a desmineralização dos dentes, prevenindo por isso as cáries. Em condições e cuidados adequados para tal, foram realizadas as eletrólise ígnea e aquosa dessa substância. Então vamos lá. Ele está falando da eletrólise ígnea e aquosa do fluoreto de sódio. Vamos por parte, vou fazer a ígnea primeiro. Na+, mais F-. Como não tem competição, o Na+, vai pegar o elétron aqui e vai se transformar em Na, semi-reação catódica. E o F-, como está na família 7A, 2 de F-, dando F2 mais 2 elétrons. Semi-reação anódica. Quando eu for somar isso aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte. Bom, não preciso nem somar, porque aqui ele já me diz. Bom, por essas equações eu consigo ver que no cátodo, quem está indo é o Na+. Então, substância no cátodo, Na+, correto. Né? Substância produzida, sódio metálico, correto, certo? No anodo, quem que está indo? É o F-, correto. O que eu estou produzindo? Gás flúor, correto. Vamos para a eletrólise aquosa. Na eletrólise aquosa, eu vou ter o NaF, dando Na+, mais F-, e H2O, dando H+, mais OH-.
Entre o Na+ e o H+, quem é que vence? Quem vence é o H+, que o hidrogênio vence de um A, 2A e alumínio. E entre o F- e o OH-, quem vence é o OH-, porque o OH- vence dos oxigenados e do íon fluoreto. Então, como é que a equação então aqui vai ficar? O hidrogênio, a equação é fixa, 2H+ mais 2 elétrons dando H2. Isso aqui é semi-reação catódica. E do OH- também é fixa, 2 de OH- dando H2O mais meio de O2 mais 2 elétrons, semi-reação anódica. Então vamos lá. O que eu estou produzindo? O que eu estou produzindo no catodo? Quem é que está indo? É o H+, certo? Descarga no catodo em um H+, está certo. O que eu estou produzindo? Gás hidrogênio. Então, substância produzida, vamos lá, no catodo. Gás hidrogênio, está certo. Bom, vamos lá. Substância, vamos lá, descarga no anodo. É quem? No anodo é o íon OH-. Então, tá certo? Tá certo. Substância produzida no anodo, vapor d'água, não gás, oxigênio. Por quê? Essa água aqui produzida, ela é líquida. Né? Eu botei um V ali. Ela é líquida. Então, consequentemente, isso aqui é falso. Então, não há informações incorretas, todas as informações estão incorretas, há apenas uma informação incorreta. A resposta é a letra C. Muito bem. A 8 fala o seguinte: um experimento de eletrólise foi apresentado por um estudante numa feira de ciências de escola. Bom, aí ele está falando da eletrólise aquosa. Aí ele está me falando da eletrólise aquosa do NaCl. Então, mais uma vez, NaCl dando Na+, mais Cl-. Muito bem, eletrólise aquosa é H2O, dando H+, mais OH-. E aí, o que acontece? A equação, quem é que vai vencer aqui? É o hidrogênio, certo? E quem vai vencer aqui é o Cl-. Por quê? Porque o hidrogênio vence de um A, 2A e alumínio, e o OH só vence dos oxigenados e do fluoreto. Como isso não tem oxigênio, então o Cl é que vai vencer. A equação do hidrogênio é 2H+, mais 2 elétrons, dando H2, semi-reação catódica. E a do Cl- é 2Cl-, dando Cl2, mais 2 elétrons, semi-reação anódica. Quando eu for somar isso tudo, o que eu vou ter vai ser o seguinte: corto 2 elétrons com 2 elétrons, multiplico aqui por 2 para cortar 2H+ com 2H+, multiplico aqui por 2 para cortar 2 Cl- com 2 Cl-, e o que eu vou ter é 2 de NaCl mais 2 de H2O, produzindo 2 de Na+, mais 2 de OH-, certo? Isso aqui eu posso juntar e formar NaOH duas vezes. Posso juntar porque é mais e menos, tá? Se não for mais e menos, você não junta não. Como, por exemplo, está ainda faltando aqui o H2 e o Cl2, que eu não vou juntar porque os dois têm NOx zero. Então, estou produzindo no catodo gás hidrogênio e no anodo gás cloro, certo? Muito bem. Olha só, existe uma outra equação que você pode aplicar também, tá? Ela é mais chatinha, que a equação do catodo, quando o hidrogênio vence, é H2O mais 2 elétrons, dando H2 mais, aqui tem um 2 aqui na frente, mais 2 de OH-, tá? Você pode botar 2H+ mais 2 elétrons dando H2, ou pode botar esta equação aqui, tá? Muito bem. E aí, no caso, você vai ter a do Cl-, que é 2 de Cl-, dando Cl2 mais 2 elétrons. E aí, a equação final vai ficar assim. Eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar 2 elétrons com 2 elétrons, certo? Vai ficar 2 de H2O mais 2 de Cl-, dando H2 mais Cl2 mais 2 de OH-, certo? Ambas as equações provam que a eletrólise vai ter o pH MOX 7, porque você produz
liberação de OH- em solução aquosa, ou seja, produção de uma base. Houve liberação de gás cloro no eletrodo 1? Bom, o eletrodo 1 é quem o eletrodo 1? O eletrodo 1 é o polo positivo, ó. Tá vendo aqui? O eletrodo 1 é o polo positivo. Bom, o polo positivo é para onde vai a coisa negativa, que é o anodo, então é verdadeiro. Então isso aqui é verdadeiro. Você está produzindo cloro aqui, uma vez que o cloro está indo para o anodo, é negativo, vai correr para o polo positivo, que é isso aqui. Formou-se uma coloração rosada na solução próxima ao eletrodo 2. O eletrodo 2 é para onde está indo o gás hidrogênio, certo? Que é nessa equação aqui ou nessa equação aqui. Você pode observar que por essa equação aqui você está produzindo um OH-. E a fenolftaleína, quando é posto em contato com uma solução básica, ela fica rosa. Muito bem, como o gás hidrogênio é produzido no eletrodo 2, então realmente é verdadeiro isso, vai ficar rosa. Ocorre uma reação de redução do cloro no eletrodo 1? Não, o cloro está no anodo, o anodo é oxidação, então a resposta é 1 e 2. Então, letra C. A 9, ele fala da eletrólise ígnea desse cara aqui, Al2O3. O Al2O3, ele se separa em Al mais 3, ou se dissocia Al mais 3, mais O menos 2. O que você tem? Você tem 2 alumínios e você tem 3 oxigênios. Como a eletrólise é ígnea, então o que eu vou fazer? O alumínio mais 3, quando ganha 3 elétrons, se transforma em alumínio. Isso aqui é semi-reação catódica. O oxigênio, ele também tem uma equação fixa, que não foi mostrada lá em cima, que vai ser sempre da seguinte forma. Olha só, vai ficar 2 de O menos 2, dando aqui, ó, 4 elétrons mais O2, tá? Semi-reação anódica. E aí, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que multiplicar isso. Então, guarda essa equação do oxigênio também, que é fixa, tá? 2 de O menos 2, dando 4 elétrons mais O2. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui por 4, para cancelar os elétrons. 4 e 3, 3 e 4, eu vou ter que multiplicar por 4 aqui. Aí vai ficar 12, 4. Vou multiplicar por 3 aqui, vai ficar 6, 12 e 3. E, como aqui são 4 alumínios e aqui são 2, eu vou multiplicar por 2 aqui. Vai ficar 2, 4 e 6. Que aí eu posso cortar 12 elétrons com 12 elétrons, 6O menos 2 com 6O menos 2, 4Al mais 3 com 4Al mais 3. Eu vou ter 2 de Al2O3, dando 4Al mais 3 de O2. Muito bem. A equação global do processo de obtenção do alumínio é 2 de Al2O3 dando 4Al mais 3 de O2? Sim, essa é a resposta. Bom, a semi-reação Al mais 3 elétrons dando Al ocorre no anodo? Não, no cátodo, porque ele é um cátion, certo? No anodo ocorre processo de redução? Não, A vogal, O vogal, então não pode ser redução. Há um baixo consumo, nossa eletrólise é ígnea, ele vai ter alto consumo. O alumínio sofre oxidação? Não, o alumínio sofre redução, já que ele é um cátion, vai para o cátodo, C consoante, R consoante, redução. Você está somando elétron a ele aqui. Então, vamos lá, questão 10. Questão 10 fala: o alumínio é o segundo metal mais utilizado no mundo. Sua resistência à corrosão é devido à camada aderente e impermeável de óxido. Vamos lá, sua resistência à corrosão é devida à camada aderente e impermeável de óxido, né, que se forma sobre a superfície do metal. Isso é importante. Essa camada protetora pode se tornar mais espessa através de um processo denominado anodização, figura abaixo. Nesse processo, o oxigênio é gerado por eletrólise, segundo a reação. Ele está te dando ácido sulfúrico diluído. Eu vou fazer aqui, então, ó, H2SO4, se separando em 2H+, mais SO4 menos 2. Bom, a eletrólise é aquosa porque ele está diluído, dando H+, mais OH-. Como não tem competição, é hidrogênio, o hidrogênio vai ficar 2H+, mais 2 elétrons, dando H2. Isso aqui é a semi-reação catódica, certo? Então, se aqui está vindo hidrogênio,
aqui é o cátodo, certo? E, vamos lá, entre o OH- e o SO4, o OH- vence, porque o OH- vence dos oxigenados e do fluoreto. Então vai ficar 2 de OH- dando H2O, mais meio de O2, mais 2 elétrons. Semi-reação anódica. Então, o oxigênio aqui, isso aqui é o anodo, certo? Então, o objeto de alumínio está no anodo. A anodização, até porque ele diz que é a anodização do alumínio, então o alumínio tem que estar no anodo mesmo, né? A anodização aumenta a resistência do alumínio à corrosão? Sim, o enunciado está dizendo isso, certo? Bom, o fluxo de elétrons pelo circuito externo ocorre na direção do objeto de alumínio. O fluxo de elétrons, sempre num processo eletroquímico, vai do anodo, que é de quem perde elétron, para o cátodo, é de quem ganha elétron, certo? Lembra que o anodo A vogal é oxidação é perda de elétron, e cátodo C consoante é R consoante, redução, que é ganho de elétron. Então, o fluxo de elétrons pelo circuito externo ocorre na direção do objeto de alumínio? Não. Então, o que acontece? Por que não acontece na direção do objeto de alumínio? Porque se o objeto de alumínio está no anodo, o fluxo de elétron vai do anodo para o cátodo. Então, ele vem para cá, e não na direção do objeto de alumínio. Então, a letra B é a que é errada. A letra C. O objeto de alumínio constitui o anodo da célula? Sim. O processo de anodização consome energia? Sim. Isso é eletrólise. Então, consequentemente, a errada é a letra B. Muito obrigado pela atenção. Um beijo.